Neste exato momento, enquanto você assiste a isso, você está se movendo a mais de 1.600 km por hora. Não sente nada, nenhum vento, nenhum tranco, nenhum sinal. Só o chão firme debaixo dos seus pés. A Terra gira sem interrupção há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ela girava antes de existir vida, antes de existir oxigênio na atmosfera, antes da Lua ter tomado a forma que você conhece. Nunca, nem por um instante ela parou. Mas e se parasse? Não para sempre, não por uma hora, apenas por um segundo. Um único segundo. O tempo de um piscar de olhos. O tempo que você levaria para dizer a palavra agora. A resposta é que esse seria, com uma folga desconfortável, o pior segundo da história do planeta. E antes de chegarmos lá, preciso te contar por que essa pergunta é mais interessante do que parece. Existe um problema com a nossa premissa, um problema sério. O que a Terra faz ao girar tem um nome na física: momento angular. É a medida da quantidade de rotação que um corpo carrega. E o momento angular obedece a uma das leis mais rígidas do universo, a lei da conservação. Ele não pode simplesmente desaparecer, não pode ser desligado. Ele só pode ser transferido para outra coisa. Ou seja, para a Terra parar de girar por um segundo, seria preciso retirar dela uma quantidade absurda de energia, guardar essa energia em algum lugar durante aquele segundo e depois devolvê-la exatamente como estava. Não existe nada no universo conhecido capaz de fazer isso. Nenhum impacto, nenhuma força, nenhum fenômeno natural. Isso não invalida a pergunta. Pelo contrário, é justamente por ser impossível que ela funciona. Ao imaginar a Terra parando, a gente é forçado a enxergar tudo aquilo que a rotação está fazendo por nós neste instante, e que ninguém percebe justamente porque nunca deixou de acontecer. Então vamos suspender a física por um momento, um segundo, para ser exato. O chão para. Você não. Essa é a frase que resume o desastre inteiro. A rotação da Terra não é uma força que empurra as coisas junto com ela. Você não está grudado no planeta. Você está simplesmente se movendo na mesma velocidade que ele, a sua vida inteira, como um passageiro dentro de um avião. E quando o avião freia, o passageiro não freia junto. No Equador, a superfície da Terra viaja a 1.674 km por hora em direção ao leste. Quanto mais longe da linha do Equador, mais devagar. No sul do Brasil, ainda são mais de 1.500 km por hora. Em Nova York, cerca de 1.200. Perto dos polos, quase nada. No instante em que o solo trava, tudo que não faz parte da crosta continua exatamente na velocidade em que estava. Pessoas, carros, árvores, animais, prédios inteiros arrancados das fundações, aviões que já estavam no ar e por isso nem percebem a mudança, mas cujas pistas de pouso acabaram de deixar de existir. Tudo lançado para o leste a uma velocidade maior do que a de uma bala de fuzil. Não existe estrutura construída pela humanidade que sobreviva a isso. Concreto não sobrevive, aço não sobrevive. Uma cidade inteira se transforma em detritos horizontais em menos tempo do que você leva para perceber que algo aconteceu. E isso é apenas a primeira coisa que acontece. Os oceanos cobrem 71% da superfície do planeta. E a água, diferente da rocha, não tem para onde ser segurada. Quando o fundo do mar para, a água acima dele não para. Ela continua como um copo cheio empurrado bruscamente sobre uma mesa. O resultado não é uma onda. É o deslocamento simultâneo de um oceano inteiro. Paredes de água de centenas de metros avançam sobre os continentes na direção do movimento. Não como um tsunami, que cresce ao se aproximar da costa, mas como uma parede já formada, chegando na velocidade de um avião a jato. Toda a cidade costeira do planeta deixa de existir. E como quase metade da população humana vive a menos de 100 quilômetros do mar, esse único efeito, sozinho, já seria o evento mais mortal de toda a história. Mas ainda não chegamos na pior parte. O ar também não para. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas nunca considera. A atmosfera é um fluido gigantesco, com peso de mais de 5 quatrilhões de toneladas.
e ela também está girando junto com o planeta há bilhões de anos. No instante em que o solo trava, 5 quatrilhões de toneladas de ar continuam viajando a 1.600 km por hora sobre uma superfície parada. Para comparação, o vento mais forte já registrado na superfície da Terra passou pouco dos 400 km por hora. O que aconteceria aqui é 4 vezes mais rápido, simultâneo e em todo o planeta ao mesmo tempo. Esse vento não derrubaria coisas, ele apagaria a superfície, solo, vegetação, o que restou das cidades, tudo removido e transformado em uma tempestade de detritos em escala continental. E há um efeito ainda mais cruel. Ar movendo-se a essa velocidade contra uma superfície parada gera atrito. Atrito gera calor, muito calor. A camada mais baixa da atmosfera se aqueceria de forma violenta, o suficiente para incendiar praticamente tudo que é combustível no caminho. Não seria apenas um vento, seria um vento em chamas. Um detalhe importante: a atmosfera não escaparia para o espaço. Isso é um erro comum. O que prende o ar ao nosso planeta é a gravidade, e a gravidade não mudaria em nada, a atmosfera ficaria. Só que redistribuída, aquecida e absolutamente letal. E então, depois de um segundo, a Terra volta a girar. O solo acelera de novo até 1.600 km por hora e alcança tudo aquilo que ele havia deixado para trás. Do ponto de vista da física, o equilíbrio se restabelece. Do ponto de vista de qualquer coisa viva, não sobrou nada para restabelecer. Onde alguém teria sobrevivido? Nos polos, onde a velocidade de rotação é quase zero e onde o efeito seria comparativamente suave. E no subsolo profundo, dentro de rocha, longe do vento e da água. Um punhado de pessoas em estações de pesquisa na Antártida sairiam para um mundo irreconhecível. Um segundo teria feito o que nem as 5 grandes extinções em massa conseguiram fazer em milênios. Agora, a parte real. Porque a Terra está desacelerando, de verdade, neste momento. O responsável é a Lua. A atração gravitacional dela sobre nossos oceanos cria as marés, e essas marés funcionam como um freio suave e constante sobre a rotação do planeta. É um processo chamado de fricção das marés, e ele vem agindo desde que a Lua existe. O ritmo é de aproximadamente 1 milissegundo e 7 décimos a cada século, imperceptível para uma vida humana, devastador em escala geológica. Existe ainda um último detalhe, e talvez o mais elegante de todos. A rotação da Terra empurra você levemente para fora, por causa da força centrífuga. O efeito é pequeno, cerca de 3 décimos de 1% no Equador, mas é real. Você pesa um pouquinho menos por estar girando. Se a Terra parasse por um segundo, você ficaria imperceptivelmente mais pesado. Por um segundo. Seria a última coisa que você sentiria. Nós tratamos a rotação da Terra como um detalhe, uma linha em um livro de ciências, um número que a gente decora e esquece. Mas ela não é um detalhe. Ela é o que distribui o calor do Sol pelo planeta inteiro, em vez de deixar um lado torrando e o outro congelando. Ela é o que organiza os ventos, as correntes marítimas, o clima, as estações. Ela é o motivo pelo qual existe uma noite depois de cada dia, e o motivo pelo qual quase todo ser vivo na Terra desenvolveu um relógio interno sincronizado com ela. A vida aqui não apenas se acostumou com a rotação, ela foi construída em cima dela. E talvez seja esse o pensamento mais desconfortável de tudo. Não o de que a Terra poderia parar, porque ela não pode, mas o de que tantas coisas precisaram dar certo e continuar dando certo por bilhões de anos consecutivos, para que você pudesse existir e assistir a isto sem sentir absolutamente nada. Você está se movendo a 1.600 km por hora agora mesmo, e o fato de você não perceber é, provavelmente, a melhor notícia da sua vida. Se você quer continuar olhando para o universo desse jeito, se inscreva no Registro Cósmico. Toda semana, um novo registro. Até o próximo.